Irmãos, abramos as nossas Bíblias no Salmo 119 e nós daremos continuidade à nossa série de exposições aí no Salmo 119. Temos feito uma série de estudos neste Salmo, que terá um total de 22 estudos, e hoje nós chegamos à metade. Hoje é o estudo de número 11. E nós iremos ler especificamente o bloco que vai do verso 81 até o verso 88. E hoje nós iremos tratar do tema Esperança na Palavra em meio à aflição. Esperança na Palavra em meio à aflição. Salmo 119, do verso 81 até o verso 88. Está indo não, né, Kleber? Mais uma tentativa aqui. Não vai não. Você passa aí. Muito bem, irmãos. Leiamos o texto do verso 81 até o verso 88, que diz assim: Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar a tua promessa, e pergunto: quando me consolarás? Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Até quando o teu servo deverá esperar para que castigue os meus perseguidores? Cavaram uma armadilha contra mim os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Preserva a minha vida pelo teu amor, e obedecerei os estatutos que decretastes. Vamos orar uma vez mais. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, a qual traz e tem tantos ensinamentos, Deus, para nós. E como é magnífico, Deus, observarmos que mesmo sendo escrita há séculos e séculos, há milênios, ela é tão atual, tão vívida, tão presente, Deus, diante dos dilemas que vivemos hoje, dos desafios que vivemos hoje. Ajuda-nos, Deus, a colocarmos-a em prática. Ajuda-nos a compreendê-la, aplicá-la aos nossos corações, e sendo ela a instrução, a boa instrução do Senhor, que possamos também segui-la, Deus, como uma lâmpada, como uma boa estrada, como um farol em nossas vidas. Nos ajude e traga a nossa mente cativa nesta hora a compreender a tua palavra, em nome de Cristo Jesus, que te oramos. Amém. Muito bem, irmãos. A esperança na palavra em meio à aflição. Esse é o tema da nossa mensagem, do estudo desta noite, baseado nestes versos que, uma vez mais, ao falar sobre aflição, se refere especificamente mais às aflições causadas pelos seus inimigos, por aqueles que estão ao seu redor. Os salmistas, de um modo geral, irmãos, estão num contexto aqui onde as relações sociais, né, as relações entre os povos, as relações entre as religiões eram muito belicosas, né? Num tempo onde, de fato,
haviam leis específicas que muito facilmente, inclusive muitas dessas leis dadas pelo próprio Deus, né, que faziam com que muita gente pudesse morrer ao desobedecer, ao quebrá-las, não é? Mas não apenas isso, num tempo onde você deve imaginar que a justiça está sendo formada, né, uma justiça formal, digamos assim, estatal, né? Muita justiça era feita com as próprias mãos, Então, os inimigos aqui, diferente das nossas relações hoje, né? Pelo menos para nós que somos servos de Deus, né, de um modo geral, não são relações que, diferente das nossas relações aqui, né? Aqui são relações que ameaçavam de fato a vida muitas vezes, né? Os inimigos eram inimigos de fato, né? Sobretudo diante das muitas histórias que nós temos no Antigo Testamento, daqueles que se levantavam contra os povos de Deus, né? Em verdadeiras guerras, em verdadeiras batalhas, em perseguições individuais, né? O próprio Davi é um destes que, durante todo sua vida, mas especificamente durante seu reinado, sofre perseguições. Ele de fato tem inimigos de morte, né? Apesar de não termos inimigos de morte, não é? Apesar de não sairmos com medo na rua, isso é motivo de glorificarmos ao Senhor, viu, irmãos? É motivo de louvarmos a Deus. Quando a maioria de nós, aliás, permita-me dizer, a maioria de nós não tem quem queira nos ver mortos, né? E eu estou dizendo isso porque me veio à mente aqui os muitos profissionais que nós temos na nossa igreja da área da segurança, né? Da segurança pública, e são dignos de misericórdia das nossas orações, né? Para que Deus guarde e proteja. A gente sabe que o pessoal que exerce a justiça, né? Policiais, delegados, promotores, juízes, né? Se existe alguém que tem outros que possivelmente possam desejar a morte deles, são estes, né? Então lembremos de orar por esses irmãos. Mas a maioria de nós não lida com isso, né? Como aplicar um texto como esse? Será que o texto não se aplica a nós, então, já que não temos inimigos, né? Ou pelo menos não aqueles que tentam nos matar, tirar a nossa própria vida? Não, mas nós temos a oposição de um modo geral, né? Um dos sentidos da ideia do inimigo, né? É alguém que se opõe. É alguém que se opõe. E se existe algo que nós precisamos aprender a lidar, com certeza, são com os nossos opositores. Aqueles que estão do lado contrário, o qual nós pensamos, do lado contrário, o qual nós defendemos, do lado contrário, o qual nós vivemos, né? Num certo sentido, até olhando para a própria Escritura, não é? Estes podem ser considerados inimigos, né? Então, mais uma vez, o Salmo 119 vai nos dar ferramentas, né, de como lidar com o sofrimento, mais especificamente com aqueles que se levantam contra nós, né? Uma vez mais eu enfatizo aqui para a igreja que sempre que o Saltérios fala sobre a relação daquele que está escrevendo, né, do autor, ou daquele que está representando o povo de Israel, e se refere aos inimigos, invariavelmente esses inimigos são os ímpios, são os incrédulos, né? São os descrentes, né? A gente viu aqui que aí no verso 85, né? Ele fala daqueles que não seguem a tua lei, ou seja, trata-se de fato dos ímpios, né? Daqueles que não servem e não seguem a palavra do Senhor. Então vejamos, porque a primeira mensagem que esse texto traz para nós é nos mostrar que o crente pode sofrer, e certamente sofre, contudo, ele continua esperando na palavra. E olha, eu não sei você aí diante dessa leitura, né, ou outras vezes que você já leu, mas sabe quando a pessoa senta para contar as dificuldades que ela está passando, e às vezes as expressões que ela utiliza, né, são tão fortes, né? Ou o relato é tão forte que chega a ser um tanto cômico. Não é isso? Chega a ser um tanto cômico, né? Eu admito que, lendo aqui as palavras, né, um tanto até exageradas, né, que o salmista se utiliza para descrever o seu sofrimento e a sua dor, a gente tem um pouco dessa sensação, né? Primeiro ele começa dizendo que ele está
quase que desfalecido, né? O próprio salmista, autor do Salmo 119, em outros momentos utiliza essa mesma palavra, né? Quando ele pede para ser vivificado, né? Segundo a palavra de Deus. A ideia de alguém que está desfalecido ou desfalecendo é justamente o contrário de alguém que está sendo vivificado, né? E aqui tem essa possibilidade mesmo, se tratando dos inimigos, dele estar com essa sensação de morte, não é? Ligada a esse medo, a essa angústia. Mas perceba que é um sentimento que não o leva necessariamente a pecar. E eu queria que os irmãos parassem para refletir nisso, porque sim, muitas vezes os nossos sentimentos nos levam a pecar. E como saber a diferença, pastor? Quando é que os nossos sentimentos são apenas um resultado natural daquilo que estamos passando, daquilo que estamos enfrentando? Afinal de contas, somos de carne e osso, sentimos dor, angústia, estresse, medo, sofrimento e etc., né? Qual é a diferença, né? Qual é a linha que existe aí? É justamente quando este sentimento abala a nossa fé, compromete a nossa confiança em Deus. E isso não é um negócio fácil de discernir, de assumir, de admitir no coração, não é? E nós devemos, portanto, observar, né, e conversarmos conosco mesmo em todo momento, né? Perceba que apesar de deixar claro, né, em sua oração, que ele está quase que desfalecido, no verso seguinte, 82, o salmista diz que os seus olhos já estão fracos de tanto esperar pela promessa do Senhor. E ele fica a se perguntar: quando me consolarás? Quando me consolarás? Ele se utiliza aqui de uma ilustração, né? Dizendo que ele se sente, né, como uma vasilha inútil. Mas diz ele: mas eu não me esqueço dos teus decretos. Então perceba que, apesar de demonstrar a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, o salmista o tempo todo também deixa claro o quanto ele está com os pés firmados na rocha e confiando no Senhor. Ele deixa claro isso no final do verso 83, quando diz: eu não me esqueço dos teus decretos. No final do verso 82, eu tenho esperança na tua promessa. No final do verso 83, ainda no verso 82, né? Na tua palavra coloquei minha esperança. E no final do verso 83, ele diz que não se esquece dos decretos, né, e dos mandamentos do Senhor. Isso mostra a atitude, irmãos, exemplar do salmista para nós, de como nós devemos enfrentar as aflições, enfrentar as dores e os momentos difíceis. Não é verdade que crente não sofre. Não é verdade que crente não chora, não sente dor, não se entristece, não esmorece, não desanima. Não é verdade. Na verdade, isso é uma mentira gigantesca. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê grandes homens de Deus sofrendo. O próprio Cristo enfrenta o sofrimento. O próprio Cristo, diante do seu martírio, diante do Calvário, diz: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. E ali, é claro que ele estava totalmente disposto a fazer a vontade do Senhor, mas é um pedido que expressa o sofrimento do Senhor, a sua angústia. Não o seu medo, não a sua ansiedade, porque aí já tratam-se de sentimentos e de características que estão diretamente ligadas ao pecado, mas é o Senhor demonstrando de fato o quanto aquele momento lhe trazia dor. O salmista faz a mesma coisa aqui. Mas qual é a diferença então do crente e do incrédulo ao sofrer? É que o nosso sofrimento ele é recheado de confiança em Deus, não é? Nós sofremos ao enfrentarmos momentos difíceis, lutas, tribulações, tempestades, mas a nossa fé
pode permanecer firme sem jamais ser abalada, mantendo a nossa esperança viva no Senhor, nos decretos do Senhor e nas promessas do Senhor. Muito bem, em segundo lugar, esse texto nos mostra então que o crente, diante deste sofrimento, ele clama pela justiça de Deus, entendendo que serve a este Deus que é o Deus fiel. Porque nos versos 84 a 86, o salmista vai especificar que tipo de sofrimento é esse que ele está enfrentando, não é verdade? E aqui é algo interessante, porque apesar do salmista tratar especificamente de como ele está lidando com as perseguições, o modo como o salmista age e o exemplo que ele nos dá serve para todo e qualquer tipo de sofrimento. Perceba que, se não clamando pela justiça de Deus, há aqui um bom exemplo do salmista em algo que se repete sempre no Salmo 119, que é a atitude de se voltar para Deus em oração. E temos falado isso aqui, o quanto o Salmo 119 é uma grande motivação para termos vida de oração e colocarmos diante de Deus aquilo que está no nosso coração. Então o salmista faz algo aqui, irmãos, que inclusive aparece pouco no Salmo 119. Que é fazer uma oração a Deus, fazendo perguntas ao Senhor. Fazendo perguntas a Deus. Inclusive ele menciona isso aqui no verso 82, né? Quando ele se volta para Deus e pergunta: quando me consolarás? Aqui no verso 84 ele faz outra pergunta, se voltando para Deus e dizendo: até quando o teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? E aqui vale a seguinte explicação, viu, irmãos? Aqui não é o salmista colocando Deus na parede, pressionando Deus, não, sabe? Eu sei que pode parecer isso, mas não é não. Porque o salmista sabe bem quem ele é e sabe bem o Deus a quem ele serve. Aqui não se trata de um questionamento, sabe? Tipo, do chefe para o seu servo, porque ele sabe que a relação aqui é o contrário. O servo é ele que se submete à vontade de Deus e à vontade do Senhor. Mas aqui é mais uma pergunta de anseio mesmo. A ideia aqui é: Deus, quando é que vai acabar o meu sofrimento? Quando acabará o meu sofrimento? Quando acabará a minha dor? Até quando, Senhor? Não é? Até quando? Temos isso lá no Salmo 13, no Salmo 11, né? Onde o salmista, em forma de oração, se volta para colocar, através de perguntas, aquilo que está no seu coração. Coisa que também podemos fazer diante de sofrimentos prolongados, sabe? Quem nunca fez essa oração, ou nunca fez essa pergunta, né? Às vezes pode não ter tido coragem de fazer a oração, né? Mas quem nunca fez esse questionamento? Senhor, até quando? Quando o Senhor irá entrar com tua providência? Quando o Senhor irá fazer algo, não é? E aqui é o salmista demonstrando a sua dor diante, sobretudo, daqueles que se levantam contra ele. Uma vez mais, o que nós temos aqui, irmãos, em diante, é aquela doutrina que há por trás dos salmos. Eu mencionei na semana passada e também no domingo, né? Quando o salmista se volta para rogar que Deus entre com a sua providência e haja com justiça diante daqueles que se levantam contra ele. A pergunta aqui é especificamente: quando é que Deus irá castigar aqueles que têm se levantado contra ele? Até quando o teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? Sim, o salmista está desejando, orando, pedindo que Deus entre com providência e castigue aqueles que lhe perseguem, que lhe oprimem. Contudo, uma vez mais, eu gostaria, né, de enfatizar à igreja que não há aqui no coração do salmista um sentimento de vingança, de ódio para com o seu próximo, sabe, de justiça própria, mas aqui é uma oração para que o Senhor entre com a sua intervenção, agindo com justiça, punindo, castigando aqueles que têm se levantado contra ele. E por que ele pede isso a Deus?
Primeiro porque o salmista sabe que o juiz é Deus e não ele mesmo. Ele poderia pedir assim: Senhor, me dê forças para que eu possa ir lá e destruir os meus inimigos, né? Mas não é essa a oração. A oração é para que Deus faça a justiça. É para que o Senhor faça a justiça. Ele também pede a Deus para que faça e haja assim, porque ele sabe que ele segue e serve a um Deus justo. Aliás, irmãos, isso me faz lembrar que essa é uma doutrina e um ensinamento, né, muito pouco falado nos nossos dias, né? Qual foi a última vez que você ouviu a seguinte frase: o nosso Deus é o Deus que castiga o ímpio, o desobediente, o pecador. A gente ouve muito, né, que ele é o Deus amoroso, misericordioso, compassivo, longânimo, e ele é mesmo, tudo isso aí. Mas lembre-se que a doutrina do castigo, né, da parte de Deus, o castigo é como uma disciplina, e garante que ele faz o quê com quem ele ama? Disciplina. Aqui o salmista está pedindo especificamente o castigo, né, sobre os seus opositores. Então ele diz no verso 85, de como esses arrogantes, né, é como ele trata aqui, esses que não seguem a lei do Senhor, têm cavado armadilhas contra ele, não é? Armadilhas contra ele. E como mesmo diante disso, ele mantém-se confiante nos mandamentos do Senhor. Diz o verso 86, todos os teus mandamentos merecem confiança. Então pede-lhe: ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Lá na parábola do semeador, Jesus conta que há uma semente que cai entre os pedregulhos, entre as pedras, entre os espinhos, e isso tem uma relação direta com os sofrimentos, com as dificuldades, com as lutas, e muitos, se deixando sufocar por isso, acabam morrendo. Muitos são, irmãos, aqueles que se dizem servos de Deus, se dizem servos do Senhor, mas que diante de grandes momentos de aflição, se afastam da igreja e consequentemente se afastam do Senhor. Sim, diante de grandes sofrimentos, de grandes traumas, de grandes perdas, sofrimentos os quais nós somos empáticos de fato. Mas o salmista nos dá aqui o seu exemplo, que mesmo diante de sofrimentos, dos arrogantes que se levantam, daqueles que os perseguem com mentiras, que cavam armadilhas para derrubá-lo, ele insiste em declarar a sua confiança no Senhor. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Confiança. Nem parece, né, que é o salmista que acabou de dizer assim: Senhor, quando é que o Senhor vai aparecer? Não é? Nem parece o salmista que acabou de dizer assim: Senhor, quando é que o Senhor vai castigar os meus inimigos? Deus, como uma vasilha inútil, é assim que eu me sinto. Mas é esse mesmo, consegue perceber que em todo momento, e essas repetições servem tanto para ele mesmo, quanto para os seus ouvintes, né? Tratando-se de uma poesia, né? E a insistência aqui é em voltar para a palavra do Senhor, voltar para a palavra de Deus, e dar crédito, dar confiança a ela. E é claro que essa confiança é sobretudo no Senhor, que nos deu os seus mandamentos, que é a verdade em contraste aqui com a mentira dos seus opositores, daqueles que se levantam contra ele. Lembra que eu falei que o texto não se aplica necessariamente a quem tem inimigos de morte? Quem aí nunca foi alvo de mentiras? Alvo de mentiras. O que, na maioria das vezes, acometem os fofoqueiros. Todos nós, em algum sentido, já fomos alvos de mentira. No trabalho, nas redes sociais, em casa, na igreja. Com irmãos nossos em Cristo. Gente que faz isso com a intenção ou sem intenção. Gente que faz isso com maldade no coração, dando ouvido à própria carne,
a própria tentação, sem pensar nas consequências. Porque você sabe que uma das consequências da mentira é não poder desfazer o estrago feito, né? Alguém já disse que uma mentira é como você pegar um travesseiro cheio de plumas, né? Subir no prédio mais alto da cidade e abrir aquele travesseiro e todas as plumas saem voando, né? E alguém disse, então vai lá agora, pega tudo e põe de volta no travesseiro. Ah, não é possível. Assim são as palavras, né? Palavras não voltam, né? É triste muitas vezes, né? Nesse mundo que nós vivemos, né? Deram o nome bonito à mentira, que é o fake news. Às vezes eu fico vendo como é devastadora, né, na vida de alguns artistas, né? Por exemplo, o artista vai lá, sofre uma acusação de algo, né? A gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? E aí, antes mesmo dele ser julgado perante a lei dos homens, ele já foi julgado perante as leis da internet, né? Que já o condenaram, que já o culparam. E antes de sair o julgamento, o cara já perdeu o emprego, já perdeu contratos, já acabou o casamento, já foi mandado embora do serviço, né? Aí lá na frente disse, não, era inocente. Era inocente. Não tem como voltar atrás, né? Bom, irmãos, eu estou dizendo tudo isso aqui porque o Salmo 119, o verso 86 especificamente, é uma bela fórmula de como lidarmos com a mentira, com os lábios mentirosos, né? Primeiro é confiando nos mandamentos do Senhor. Confie na palavra do Senhor. Segundo é pedindo a Deus ajuda. Ajuda diante dos mentirosos. E ajuda para quê? Para permanecer fiel, para permanecer confiante no Senhor, independente dos mentirosos, dos lábios fraudulentos, daqueles que se levantam contra nós. Então, em terceiro lugar, esse texto nos mostra como o crente é preservado pela graça para continuar obedecendo, para continuar fiel. Diz o verso 87, quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Um belo exemplo de fidelidade, né? Diz o verso 88, preserva a minha vida pelo teu amor, e obedecerei aos estatutos que decretastes. Como podemos buscar forças em Deus para obedecermos os estatutos e os decretos do Senhor? É rogando que Ele nos preserve. Só Ele mesmo pode nos manter firmes, nos manter fiéis, mesmo diante daqueles que se levantam contra nós, diante dos inimigos. O caminho é jamais abandonarmos o Senhor, nem os preceitos do Senhor. O meu desejo, irmãos, é que o Senhor nos dê esta fidelidade, esta convicção e esta certeza que a palavra do Senhor é de fato reta, é de fato boa e sempre se cumpre. Sempre se cumpre. Por mais que nós tenhamos a sensação do salmista, Senhor, está demorando, não é? Está demorando. Até quando, Senhor? Que nós não sejamos tomados, irmãos, pelas incertezas. Que ao esperarmos, ao aguardarmos a providência do Senhor, a ação do Senhor, que possamos descansar nele. Por mais que isso nos traga sofrimento e dor, mas que nós tenhamos o nosso coração firme, confiando em seus decretos, nos apegando aos seus mandamentos e rogando que Ele mesmo aplique a sua palavra em nossos corações. Que assim Ele nos abençoe e nos instrua para a glória dEle mesmo.